paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tô morrendo de saudade de vocês. E pensando em vocês, eu decidi gravar esse vídeo. Vou contar uma história, a história que se encontra lá na Bíblia Sagrada, isso mesmo. A história do nosso Senhor Jesus Cristo, uma história de amor e libertação. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com uma missão. A missão de Jesus era salvar a humanidade e perdoar os pecados dela. E quando Jesus veio ao mundo, ele nasceu, cresceu, ficou forte. Quando ele completou 30 anos, teve início a sua missão. Isso mesmo. Por onde Jesus passava, ele pregava, ele curava. E para ajudar nessa missão, ele contou com a ajuda de 12 discípulos. Isso mesmo, 12 amigos, que por onde ele ia junto com ele. E a fama de Jesus percorria por todo lugar. Quando Jesus pregava, multidões estavam por perto. Estamos bem na semana da Páscoa, não é isso? Lá naquela época, também festejava a Páscoa. E numa cidade chamada Jerusalém, festejava a Páscoa também. E Jesus e seus discípulos foram para lá, para essa cidade, festejar a Páscoa. O povo de Jerusalém estava esperando Jesus e entendiam que Jesus era o rei, o salvador da humanidade. Mas eles imaginavam um rei com coroa de ouro, andando em cima de um cavalo, todo chique. Mas o reinado de Jesus não era isso. Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados e nos salvar. E então, naquele tempo, Jesus pediu que os seus discípulos fossem buscar um jumentinho. Isso mesmo, um jumentinho. E foi lá, os discípulos conseguiram um jumentinho para ele passar. Eu não disse a vocês que o povo estava esperando ele como rei? Isso mesmo. O povo, por onde ele passava, fazia aquela festa, colocavam folhas, porque era um costume. Quando o rei passava, tinha que fazer uma festa para o rei. E Jesus estava ali passando em cima do jumentinho e todo mundo pegava seus raminhos de folha, suas roupas e fizeram um tapete muito lindo por onde Jesus passava. Isso mesmo, foi lindo, todo mundo cantando Hosana, Hosana, ele é o rei, ele é o rei. E aí, por onde Jesus passava, todo mundo colocava sua folhinha. Mas aí, Jesus estava ali para participar da ceia. Lembra da Páscoa? Isso mesmo. Jesus pediu aos seus discípulos que procurassem o dono de uma casa, que eles iam conseguir um lugar para cear. E o dono da casa preparou um ambiente lindo para eles. Isso mesmo. Quando eles chegaram lá na casa, os discípulos começaram a conversar. E começou aquela confusão de repente. Um discípulo dizendo que era melhor amigo de Jesus. O outro disse, não, eu que sou amigo de Jesus. Eu ando assim com ele. Para onde ele vai eu estou. Eu faço tudo para ele. Então ele é meu amigo, mais amigo meu do que seu. E começou aquela confusão. Jesus, olhando tudo, pediu uma vasilha com água. E quando trouxeram, isso mesmo, uma vasilha com água. Naquela época, quando as pessoas chegavam nas casas, elas recebiam uma vasilha com água para lavar os seus pés. Porque antigamente era tudo de barro, então eles sujavam os pés. E o empregado ia lavar o pé da pessoa, secar e a pessoa entrava dentro de casa. E Jesus começou a lavar os pés um por um. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro era conhecido como o bravo. Pedro era muito encrenqueiro. E Pedro disse logo, não, Jesus, eu não vou deixar você lavar meu pé. O Senhor é meu mestre, eu que tenho que lavar o seu. Você não pode, Jesus. Jesus disse, Pedro, não é assim, Pedro. No meu reino, no reino de Deus, não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Não existe o melhor e o outro pior. Somos todos do mesmo reino. Somos todos iguais perante Deus. E Pedro entendeu e disse, sim, Senhor. E Jesus disse, Pedro, se você quiser fazer parte do meu reino, você tem que deixar que eu lave os seus pés. Então Pedro aceitou e deixou. E aí retornaram à ceia. Jesus pegou o pão, levantou aos céus, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Depois pegou o cálice e disse, esse é o meu sangue, o sangue que é derramado por vocês. E os discípulos não entenderam muito bem naquele momento, mas fizeram e cearam com muita alegria. Logo em seguida, Jesus disse,
um dentre vocês irá me trair. E de novo começou aquela confusão. E eu não, Senhor, eu não sou capaz disso. Mas só que há um tempinho atrás, Judas tinha conversado com os sacerdotes e tinha perguntado quanto é que ele pagava se ele entregasse Jesus. Isso mesmo. E Judas, quando viu que estava aquela confusão, já saiu de perto, saiu de fininho, foi embora. E aí, Judas foi fazer o quê? Trair o mestre. Jesus, como sabia daquele momento que estava chegando, ele convocou os seus discípulos, seus amigos, para ir até um lugar chamado Getsêmani. E eles foram para lá orar. Isso mesmo. Foram orar. Jesus estava um pouco triste. Jesus estava um pouco cabisbaixo, porque ele sabia que o grande momento estava chegando. Mas ele não desanimava, porque ele sabia que era o propósito de Deus na vida dele. E quando chegaram lá, Jesus foi orar e os discípulos, sabe o que eles foram fazer? Dormir. Isso mesmo, foram dormir, imagina só. Jesus lá angustiado, aperreado e os discípulos dormindo. Mas de repente começou uma zoada de cavalo e eles logo se acordaram assustados. Quem era? Judas, isso mesmo. Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Olhem só, isso mesmo. Judas chegou, deu um abraço em Jesus e um beijo no seu rosto. Esse era o sinal para descobrir quem era Jesus. E Jesus disse: Judas, meu amigo, por que me traíste? E então os soldados prenderam Jesus. Isso mesmo. E os discípulos que estavam dormindo, que acordaram assustados, saíram tudo correndo, com medo de ser preso também. Mas Jesus sabia do propósito dele. E aí, Jesus começou o seu sofrimento. Os soldados batiam muito nele. Os soldados surravam nele, empurravam ele. Mas Jesus estava sofrendo muito, mas ele sabia que tinha que passar por tudo isso. E foi então que os soldados levaram Jesus até Pilatos. E o povo tinha que escolher ou Jesus ou Barrabás. Barrabás na época era um homem muito ruim, que roubava, matava, fazia tudo de ruim e estava preso. Mas o povo, que estava sendo instruído por outras pessoas ruins, disseram: prendam Jesus, crucificam Jesus e soltem a Barrabás. E Pilatos não teve o que fazer. Lavou suas mãos e disse: eu não tenho culpa da morte desse homem, crucifiquem-o. E foi assim que Jesus foi crucificado. Jesus sofreu tanto. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Surraram muito ele. Bateram pregos nele, na mão, nos pés. Jesus sofreu muito. Tudo isso por amor a mim e a você. Logo em seguida, quando Jesus morreu, o povo tirou ele da cruz, enrolou ele no pano, limpou bem rapidamente e colocaram no túmulo. Isso mesmo, no túmulo. Antigamente não tinha esse negócio de caixão, não. Era no túmulo, uma roda lá com a pedra, enrolaram a pedra, colocaram Jesus lá dentro. Mas as pessoas tinham esquecido que Jesus tinha prometido que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso mesmo. Quando completou o terceiro dia, Marta e Maria foram até o túmulo olhar e limpar Jesus, porque era o costume das pessoas. Quando chegaram lá, adivinhem só, não tinha nada. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. Isso mesmo. Jesus ressuscitou. Olha só que alegria. E Marta e Maria saíram por todos os lugares cantando e dizendo a todo mundo: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso mesmo, Jesus havia ressuscitado. E Jesus passou um tempo na terra, ainda pregando e falando para as pessoas do amor de Deus. Mas chegou um dia em que Jesus subiu aos céus. Isso mesmo.
Jesus entre as nuvens subiu aos céus e prometeu que um dia ele voltará. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, é saber que Jesus, ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu aos céus e prometeu que irá nos buscar. E essa é a minha e a sua esperança. Em dias difíceis que estamos vivendo, momentos difíceis, mas temos a certeza que o nosso Jesus, que morreu naquela cruz, ressuscitou e irá buscar a sua igreja. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não fiquem tristes. Jesus ressuscitou. Aleluia! Um beijão para vocês. Tchau!